qual é o rumo que a igreja deve tomar no próximo Papa agora? O que tu acha que vai acontecer nesse conclave agora? Essa situação das mulheres, tu acha que deve ser abordado pelo próximo Papa já? Cara, então, é aquilo que eu falei. O próximo Papa provavelmente irá consolidar essas questões. Manterá a possibilidade de cargos dentro do Vaticano de mulheres. Quer dizer que mulheres serão ordenadas algum dia? Não. Eu não vejo isso com nenhuma possibilidade. O católico que rejeitava o Papa Francisco é um imbecil, não é católico. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. E aí? Então, meu caro, eu queria, de forma fraterna, discordar do pensamento do dia, porque, até como uma vivência pessoal, eu não colocaria que os católicos rejeitam Francisco, porque quem rejeita Francisco, rejeita a igreja. E se não reconhece a sua liderança, não reconhece a estrutura, que Concordo. é a mesma que proporcionou Francisco ser o Papa. O que eu apontaria é que os católicos que são mais ideológicos negam Francisco, Mas é desses que eu tô vinculado me a referindo. ideologias pessoais. E esses não são a maioria. Porque a maioria, aquela massa Será? popular, sim, porque se você tem uma vivência paroquial, a maioria não está vinculada a essa politização muito vinculada à direita. Isso é mais visível em igrejas evangélicas. Tanto é que o catolicismo popular, o catolicismo do sertão, é mais presente no Nordeste. Mas tu No- entende, tu vê também que, por exemplo, assim, quando a gente teve ali o caso quando eles fizeram um levantamento, mesmo nas participações ali dos eventos do Bolsonaro, a maior parte que tinha ali eram católicos, não eram evangélicos. Era a mesma proporção brasileira, assim, tipo, 30% eram evangélicos e quase 60% eram católicos dos participantes desses eventos, né? É que reproduzem a porcentagem da sociedade como um todo, né? Isso. Deixa eu só comentar aqui, ó. Marcelo Horsi ganhou, vim com 12 votos. Marcelo Horsi vai ser o nosso próximo Papa, um Papa bombado, então, né? Mas pode continuar. Mas aí eu vejo essa questão como sendo mais vinculada a essa politização da igreja. E essas pessoas não podem se colocar como católicos. Tem que colocar que a postura do Papa, a postura E, contra a própria igreja, é totalmente contraditório. e, o, Francisco não trouxe e, uma e eu queria inovação. saber, assim, de ti, assim, não sei se tu tem alguma ideia, assim, mas qual é o rumo que a igreja deve tomar no próximo Papa agora? O que tu acha que vai acontecer nesse conclave agora? Então, o católico ele tem que se manter prudente, não especular muito, porque isso daí pode modificar de um dia para o outro. A mídia, as questões externas não vão prever essa questão. O que a gente pode abordar é que a igreja sempre tem uma postura de ter muitas reformas, como Francisco abordou diversas reformas em diversas áreas administrativas e de discussões pastorais, e posteriormente ter um sucessor mais moderador, em que vai consolidar essas reformas, não vai propor novas, vai focar em estabelecer essas reformas do seu antecessor e vai governar de uma postura mais conciliadora. Então eu apontaria que não veremos um sucessor com mais reformas. Ele vai consolidar aquilo que Francisco abordou em diversas coisas. Reforma da Cúria Romana, na questão financeira, sobre a questão dos abusos, sobre a questão pastoral envolvendo cuidado com o meio ambiente, pessoas envolvendo o movimento LGBT, essas questões. A questão da participação das mulheres. Então vão se consolidando esses pontos. Então o celibato não vai cair nessa vez ainda, né? Não, não. O celibato eu acredito que não vai cair a longo. Não vejo, porque o que acontece? Essa questão do celibato parte mais de pessoas externas que não querem adentrar ao sacramento da ordem, de se tornar sacerdotes, do que pessoas que querem buscar o sacerdócio. E tem outras problemáticas
que são mais urgentes, porque o celibato não é uma problemática, na verdade. São as questões dos abusos, são a questão de lavagem de dinheiro. Então, dessas questões disciplinares, administrativas, prioridade vai ser mais essa questão. É que eu vi que tinha Porque algumas discussões sobre o fim do celibato em algum ponto, mas o Francisco nem chegou a isso tocar nela, né? ocorre no sínodo. O pontificado de Francisco, ele foi muito sinodal. O que seria o sínodo? Seria grupos convocados pelo próprio Papa de discussões teológicas com teólogos, sejam homens ou mulheres, bispos, sobre questões da realidade da igreja, seja doutrinal, pastoral, catequética, diversas questões. Tivemos o Sínodo da Amazônia, aqui no Brasil, que discutiu inclusive o diaconato feminino, a questão do celibato. Tivemos o mais recente, foi o Sínodo da Sinodalidade, que foi um sínodo geral sobre a administração dos sínodos, como que eles ocorrem, se vão ter algumas mudanças, que ocorreu em Roma nos últimos 2 anos, que antecederam o de 2025. Então essas discussões acabam tendo, mas Francisco, no seu período do pontificado, nunca demonstrou uma intenção de modificação, sempre demonstrou outras prioridades, que nem eu falei, questão da abertura às mulheres, acolhimento das pessoas LGBT, a questão dos imigrantes, que foi resgatado. Essa situação das mulheres, tu acha que deve ser abordada pelo próximo Papa já? Cara, então, é aquilo que eu falei. O próximo Papa provavelmente irá consolidar essas questões. Manterá a possibilidade de cargos dentro do Vaticano de mulheres. Quer dizer que mulheres serão ordenadas algum dia? Não. Eu não vejo isso com nenhuma possibilidade, até pela questão doutrinal da igreja. O próprio Papa Francisco já abordou isso. Não existe a possibilidade de mulheres se tornarem futuros padres, entre aspas. O que há discussão é diaconato feminino. Só que o diaconato feminino, ele não é um diácono ordenado. Seria o título de diácono, diaconisa, só que sem o sacramento da ordem que é dado aos homens, que são os padres, diáconos e bispos. Essas diaconisas, elas existem até hoje na Igreja Ortodoxa. Então, se fosse resgatar, seria um modelo da Igreja Ortodoxa. Seria nesse sentido. Tá, e Agora eu... tu sabe quem Pode são falar. os favoritos hoje pra Papa? Tu tem uma ideia, assim, mais ou menos? Então, tem um ditado até italiano de que quem entra no conclave Papa sai cardeal. Ou seja, todos aqueles que são muito cogitados acabam não virando. Mas o Francisco era bem cogitado na época, né? Então, o Francisco ele foi cogitado no pontificado do Bento XVI, na eleição do Bento XVI. Ah, sim, aham. Na outra eleição, discutiram-se a possibilidade, mas ele não estava dentre os favoritos. A famosa discussão de que há uma discussão de todas as regiões. A África, América, principalmente Europa, Ásia. Você acha que qual vai ser? Bom, que nem eu falei. A igreja avançou em reformas. Agora a posição vai ser consolidar e conciliar. Os últimos 3 papas não foram italianos. Pois é. Coisa que há séculos eram italianos. Começou com Karol Wojtyla, São João Paulo II, polonês. Depois Josef Ratzinger, alemão, Bento XVI. Depois Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, argentino. Então eu acredito que provavelmente será ali algum italiano, talvez. E tu acha como é que vai ser a posição? Vamos buscar uma posição mais conciliadora ou uma posição mais confrontadora em relação ao islamismo? Olha, pela postura de todos os últimos pontificados, não acredito que vai ser algo tão conflitante, mas também não vai ser tão conciliador. Porque o próprio Francisco e outros papas fizeram algumas críticas envolvendo questões comportamentais dos muçulmanos em questão de direitos humanos. O que gerou mais polêmica foi um comentário uma vez do Bento XVI,
que ele acabou até se retratando, pedindo desculpa de qualquer problemática de que ele não Eu abordou num lembro. contexto geral. Eu lembro dessa polêmica que deu com ele. Agora, Francisco, o próprio Bento XVI, São João Paulo II, sempre se reuniram com lideranças, tanto do islamismo, aberto ao diálogo, é, budista e afins. E em A igreja relação. consolidou esse Uhum. diálogo a partir do Concílio Vaticano II. E assim, a gente está vivendo hoje um avanço bem forte da extrema-direita e do fascismo, neofascismo no mundo inteiro, né? E a gente teve, inclusive, ontem um encontro. Eu, inclusive, tinha achado que o Papa não ia se encontrar com o J.D. Vance por conta de algumas questões que o próprio J.D. Vance, assim, tinha. Porque o J.D. Vance também era um pouco oposto, assim, à ideia do Papa, né? Ele é um católico A questão daqueles da mais. imigração é o maior conflito, né? Então, daí eu Que tinha está entendido que eles não iam envolvendo. se encontrar, mas eles acabaram se encontrando, isso até me surpreendeu. Porque daí eu vi que, tipo, que legal, que coisa, eles se encontraram, aí logo depois, ele morreu. Aí, tipo, caralho, né, meu? Tá, mas assim, a igreja será que ela vai pender mais pra esse lado, né, dos governos neofascistas? Como é que tu acha que ela deve se posicionar em relação a isso? Por mais que, tipo, ela não vai se posicionar, porque a igreja tenta não se posicionar, mas ela se posiciona, assim. Ela tem alguns favoritismos que ela acaba criando, assim, né? Ideológicos, políticos, né? E como é que deve ficar isso a partir de agora? É que nem eu falei, levando em consideração que a prioridade vai ser um Papa conciliador, esse Papa não vai admitir alguma linha extrema. Ele vai manter ali uma consolidação dos vínculos com as governâncias europeias, que de certa forma é o vínculo mais neutro, Daí, entre mas, daí, aspas, mas, né? mas daí, como qualquer sugestão antes do conclave acontecer acaba dando errado, provavelmente eles vão eleger o Mussolini segundo, né? Não, aí que tá. O conclave, não sei como o seu público é diverso, até é bom até falar. Ele Uhum, não funciona, por exemplo, como maioria simples. Às vezes tem pessoas que acham que é maioria simples. É necessário 2/3 de uhum. Não, eu adesão. assisti no conclave, assisti no filme E os Conclave, outros lá eles falaram isso. o conclave é uma boa reprodução, tanto na questão cinematográfica, não à toa ganhou um Oscar, sobre o que ocorre de fato no conclave. Há algumas questões que não são tão fidedignas, mas na proposta faz um trabalho bem feito. É Uhum, necessário ter, então, 2/3 para ser eleito o Papa. Só nessa necessidade, de certa forma, preserva dos extremos, tanto de uma linha é ultraliberal, verdade. tanto numa linha ultraconservadora, porque os Uhum, extremos não conseguem ganhar o apoio da maioria. uhum. E aí, quando sai de lá, eles não. Ninguém sabe quem foi o segundo mais votado, o terceiro mais votado. É só o primeiro, né? Então, com o tempo, quando vão se escrevendo ali alguns livros, alguns relatos, acaba saindo, né? A intenção é que não sai. Que nem, por exemplo, a gente sabe que o Papa Francisco ele foi cogitado a ser votado, foi bem discutido no conclave que elegeu Bento XVI. E Aham. sabemos que durante o conclave ele falou: não votem em mim, eu tenho ações ainda pessoais na Argentina. O povo obedeceu, só não contou pra ele. Tá bom, mas você não vai escapar da próxima. Que ele elegeu ele. No próximo tu vai, desgraça. É que bom que Então acaba saindo o- algumas que coisas. bom que o Ratzinger acabou, o Bento acabou se aposentando antes, né, pra poder ter esse conclave aí, ele poder ser eleito, né? Mas então, curioso. O Bento XVI, ele foi humilde, porque levando em consideração que dificilmente um papa renuncia Uhum. e abre mão de tão poder, tanta influência, as teorias da conspiração, Sim, sempre tem, pressionaram né? ele, não sei o quê. Não, porque não faz sentido. Pressionaram ele? Então, chegou Francisco. O Francisco meteu os dois pés na porta. É verdade. Ele A, não tava a nem aí, Cúria né? Romana foi reformulada totalmente. Doideira. As pessoas envolvidas com o abuso se lascaram mais ainda.
Não, que teoria da conspiração é? Não, de fato, Bento XVI, ele viu o quê? Teríamos a JMJ, um evento internacional com a presença do Sim. Papa. Ele estava debilitado. Uhum. Ao mesmo tempo, a igreja estava com 2 casos de escândalo financeiro e de abuso. Na condição dele debilitado, ele não conseguiria conciliar essas coisas. E outra coisa que afetou ele é que o vazamento dos dados foi feito pelo próprio mordomo. Isso afetou também o emocional dele. Porque, pô, o cara mais Puta, próximo cara. dele tá vendo ali o caos que tá acontecendo e ainda taca mais combustível na fogueira. Tá meio com uma Porra. punhalada, né? Isso desanima. E com isso ele acabou renunciando. Acabam colocando uma rivalidade entre Bento XVI e Papa Francisco? Não. Também Eles acho que não. sempre tiveram um bom relacionamento. Bento XVI teve participação na promoção do próprio Papa Francisco, no governo, vamos colocar ali uma analogia, um governo de transição foi possibilitado por ele. Interessante, interessante mesmo, porque eu acho também assim, tipo, eu não acho legal e eu não acho que é uma boa até pra imagem da igreja, eu não acho que é uma boa pra todo mundo, assim, porque daí começa muitas piadas também, tá gagá, tá falando bosta e tal, mas o cara sabe que tá debilitado de saúde e continuar insistindo, aí passa metade do tempo no hospital e sabe, tipo, e não consegue mais responder direito, e aí gera dúvidas sobre a liderança dele, sobre as decisões que ele tá tomando, então eu acho que a decisão dele foi a mais Ainda sábia, mais e eu num acho... caos que necessitava uma ação imediata, né? Pois é, Era pois é. necessário uma ação imediata. Pois é. E aí, no caso, o Francisco também eu vejo assim, tipo, tá, ele ficou hospitalizado esse último ano aí, esse final do último ano aí, mas ele voltou e já morreu, né? Então também ele não vai ficar definhando no cargo, né? Eu acho que também acaba sendo uma solução mais benéfica pra ele e pra igreja mesmo, né? Solução, abre aspas, E fecha aspas. é bom até ressaltar de que, mesmo debilitado, ele cumpriu as funções dele Uhum, uhum. normalmente. Tanto é que a última aparição dele foi ontem. Sim, aham, aham. Muito doido isso, né? Descumprindo, Cumpriu a inclusive, agenda, normas tudo. médicas. Pois é. Ele descumpriu normas médicas para querer ter o contato com o povo. Francisco, ele tinha, né, um lema que eu acho belíssimo para representar o pontificado dele. O pastor tem que ter cheiro de suas ovelhas. Se preciso, se suje da lama de suas ovelhas. Tem que ir de encontro. Então, ele resgata uma questão muito missionária de São João Paulo II, de envolvimento. A questão é que ele tem um vínculo afetivo maior. Latino-americano tem essa afetividade maior com os países subdesenvolvidos, que são esses países que carecem mais dessa questão pastoral, muitas das vezes. O Francisco, ele vai ser um papa, digamos que o mais injustiçado dos últimos anos, do último século, muito vinculado à pressão midiática, que muitas das vezes deturpou alguma declaração dele, essa ideologização, essa politização de querer colocar ele de um lado A, lado B, condená-lo, colocar ele num potinho. Não, Francisco foi um verdadeiro cristão, católico. Ah, não concordo. Eu sou católico, mas ele não me representa, então. Ai, ai, não é a igreja que tem que te representar. Você tem que ser representante da igreja. Funciona assim. Você chegou, você nasceu agora, filho. A igreja, ó, tá aí faz tempo. Ah, Eu Francisco acho mudou a muito feio, igreja, fez né? uma nova igreja. Não, Francisco não fez uma nova igreja. Nossa, ele tá falando muito de ecologia. Olha só que interessante. Que coisa, né? Tem Que que. coisa. Nossa, cuidado com a natureza. Até parece Isso uma é. coisa que São Francisco defendia, né? Olha só, putz, que coisa. Ah, não, mas um papa ficar falando. Então, São João Paulo II tem documentos sobre a questão da ecologia, colocando que a degradação consciente da natureza é um pecado. Mas é que hoje é coisa de esquerda, né? Hoje é coisa de esquerda. Tem que entender que hoje é coisa de esquerda falar de ecologia. Então, eu sempre recomendo, estudem os documentos dos papas. Vamos ver que o que ocorre é um desenvolvimento do tema conforme o tempo.
E eu achava muito escroto, assim, da forma como as pessoas atacavam ele, principalmente quando ele fazia algum post, na época do Twitter ainda, nem era X ainda, mas na época do Twitter, ele ia lá, fazia um post e tal, e cara, o que tinha de dito católico ali, xingando ele de tudo que é nome, falando, mandando tomar no tudo que é lugar. Cara, era um troço, assim, que era grotesco de ver, assim, nas redes sociais, assim, grotesco. E Sim, é mesmo nos bizarro. E essas canais, pessoas né? estão pecando mortalmente. Esses Pois é, católicos né? estão pecando mortalmente, O inclusive. Paulo Cogos disse, esse aí não é o Papa, esse cara aí não é o Papa, Ah, o esse aí não Paulo é... Cogos é sedivacantista. Não é nem católico. Ih, deixar chegar nele esse corte aí pra ver o que vai acontecer. Sabe que eu trabalhei um ano e meio na Rede Vida, né? Então eu conheci bastante, assim, do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, e até a gente ia trabalhar na visita do Papa no Rio de Janeiro. Daí acabou que eles não precisaram da nossa equipe lá, a gente não acabou não indo. Mas aí deu pra conhecer bastante, assim, essa parada. Conheci bastante, tinha inclusive do lado da Rede Vida em Porto Alegre, tinha um seminário franciscano, né? Então a gente volta e meia tá fazendo pauta com eles ali e tal. E qual foi o ano do Francisco que o Francisco assumiu? Ele assumiu em 2013. Daí eu já não tava mais lá. 12 Mas anos de daí. pontificado. Foi 2013 bem, foi foi bem quando curto, ocorreu a né? JMJ no Rio. Oi? Sim, eu lembro que a gente tava preparando também pra cobertura dessa JMJ no Rio aí. Foi uma das coisas que a gente tava já trabalhando pra fazer também na época. Já se preparar pra ela. Fez várias matérias sobre isso, né? Não, eu tava tentando lembrar, mas eu acho que o Ratzinger ficou menos tempo que ele, né? Ficou. O Ratzinger, ele ficou uns 5 anos? Eu não me recordo agora, porque eu era bem pequeno nessa época. Se eu não me engano, ele foi eleito em 2008. Se eu não me engano, o São João Paulo II morreu em 2008. E ele ficou Eu acho até que foi, aham. 2013. 2013, 5 anos, né? Foi pouco mesmo. Eu Isso. achei que ele tinha ficado. Eu lembrava que ele tinha ficado menos que o Francisco, mas eu não lembrava quanto tempo era. Sim, sim, O sim. João Paulo II ficou muito tempo, né? Foi o terceiro maior pontificado. Nossa, tá louco. Eu Foi em nem lembro quando é que foi 2006. começou. Eu tava entre 2008 e 2006. Então 2006. Foi 2006 porque foi o ano que o Inter ganhou o Mundial de Clubes e foi por causa do João Paulo II. Não, quando ele morreu. Quando ele morreu, o Inter ganhou o Mundial. O De pessoal dizia que ele era o... 2006 a 2013. Isso, o Obrigado, Ratzinger Igor. foi o Papa Colorado, isso aí. Ratzinger foi o Papa Colorado, ele que garantiu os títulos do Inter. Muito bom. O João Paulo II era gremista, né? Ele tinha uma camiseta com o Grêmio, do Grêmio, daí por isso que Mas o ele Grêmio foi ganhava as coisas na época. adotar um título dele de padroeiro pro Fluminense. Tanto é que tem até cânticos dedicados a São João Paulo II, Sim, chamando mas ele de João Grilo. ele ganhou uma camiseta do Grêmio, né, quando ele veio visitar o Brasil. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Aí fudeu com o Inter, né? Mas depois ele morreu, daí o Inter começou a ganhar. Valeu, cara. Obrigado pela participação e obrigado pelos esclarecimentos, hein? Bastante dúvida aí que eu tinha aí. Tu já ajudou Imagina, ficou bastante mais nesse ponto. alguma? Não, por enquanto é isso aí mesmo. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai falando no chat aqui daí também. Vamos trocando uma ideia aí com a outra galera. Tem mais gente querendo entrar aí, daí eu já. Daí qualquer coisa tu vai falando ali, eu vou lendo também tua Certinho. opinião aí. Tenha uma abençoada tarde, meu caro. Boa tarde, até mais. Eu acho que... Boa noite, Marcos. Boa tarde, Marcos. E aí, mano, boa tarde. E Rapaz, aí? tá Fale, vendo meu aí seu brother. papo aí com o menino Ademar? É uma perda grande pro mundo, o Papa Francisco, né, cara? Foi um grande líder, né? Como o E Ademar por... colocou aí, né, o católico que rejeitava o Papa Francisco é um imbecil, não é católico. Como é que foi, como é que tu via o pontificado dele? O que tu achou de relevante ali? Por que tu acha que as pessoas não detestavam tanto ele assim? Cara, o Papa Francisco, o que acontece? Quando Bento XVI renuncia, o que as pessoas esperavam, né? Elas esperavam ali um cara que fosse até provocar guerras, vamos colocar assim, né? Um cara que fosse tentar expandir a igreja à força, né? Era o que a galera esperava. Porque São João Paulo II já vinha sendo... Ele foi chamado, né, de um pacificador, né? Apazigou, ajudou a apazigar a Guerra Fria, né? Quando Francisco vem, o que as pessoas enxergam, esses que se achavam muito fortes, eles enxergam um homem fraco, um papa fraco.
Exatamente por causa da simplicidade dele, né? Se você pega, por exemplo, só de você olhar os paramentos, né, que usavam Bento XVI e que Francisco passa a usar, isso é como se, para os mais tradicionais, vamos dizer assim, né, é Uhum, como se ele tivesse aberto mão de ser a Igreja Católica toda poderosa, entendeu? uhum, Quando na verdade o que ele faz é um ato de extrema coragem, né? Ele foi uhum. muito corajoso para Isso eu não fazer o nego. que ele Isso eu não nego. Ele teve fazer. culhão pra fazer algo que a igreja deveria ter feito há muito mais tempo já. Exato, exato. Então, assim como foi lá no início, né, do seu Uhum, pontificado, um pontificado não tão longevo como foi o de. o- a minha geração, eu tenho 42 anos, né? A minha uhum. geração ficou acostumada com a longevidade do papado de São João Paulo II, né? Eu também lembro disso. Aham. Daí você espera que vai ter, né, um Papa longevo novamente, o que não é uma coisa tão normal de acontecer, né? Não é tão normal. E o Papa Francisco ele teve essa coragem de fazer o que era necessário ser feito. Tanto é que você vai olhar as estatísticas, o número de católicos cresceu no mundo, muito. O número de católicos cresceu mais do que a população mundial, em percentagem, né? Obviamente. Você Uhum. tem um crescimento populacional aí em 1%, o número de católicos é quase o dobro disso. E eu tenho eu tenho um ponto interessante que eu acho da questão católica, assim, agora, tipo assim, porque tá, obviamente a católica tem os seus grandes problemas do passado, tá, inclusive até ali 1945, quando tem olha pro lado quando o nazismo tá acontecendo e tal, tem todos esses problemas que a gente fala tudo, mas ela tem uma questão estrutural que eu acho que é mais importante do que hoje, por exemplo, a gente tem, quando coloca lado a lado com os evangélicos, ela tem essa questão estrutural que eu acho muito importante, que é o seguinte: tu tem um pensamento central, uma cabeça central que coordena os movimentos da igreja. Tudo bem que nem toda igreja vai se movimentar exatamente como o movimento central está mandando, mas tu tem essa ordem. E eu acho que a falta de uma liderança global que oriente o protestantismo no mundo faz com que as pessoas que. Porque teve um boom muito grande de evangélicos ali dos anos 90 até a metade de 2010, né? A gente teve o ápice ali, que agora a gente vai ver que vai bater o ápice dos evangélicos na próxima pesquisa do IBGE aqui no Brasil, mas eu acredito que esse é o ápice que vai começar a descer, porque as pessoas estão entrando pro evangelho, estão descobrindo a igreja evangélica protestante, mas a falta de uma estrutura que coordene o que está sendo feito ali e essa porra louquice que virou o neopentecostalismo faz com que as pessoas tendam a voltar para o catolicismo. Porque o Não, catolicismo tem essa estrutura muito mais. me permita discordar de você. Hum, Eu já estou aqui, nós estamos aqui, esse símbolozinho que tem em torno da minha foto aí é um apostolado que a gente tem aqui nessa plataforma, né? Eu estou aqui há 3 anos já fazendo a defesa da fé católica, assim como o Ademar também tem o apostolado dele, o Ademar que estava aqui com você. sim, aham. Cara, o que a gente vê é o seguinte: esse camarada que você descreveu agora, ele passa a ser um agnóstico e, por consequência, ele passa a ser um ateu. Ele continua rejeitando o catolicismo. Ele deixa o evangelicalismo, mas ele não busca o catolicismo. São raros. Existem as conversões, sim, mas são raras. É muito maior o número de agnósticos. Eles estão até agora se denominam assim: eu sou 98% ateu e 1% e 2% agnóstico. Isso é Uhum. muito comum em nossas lives. É muito comum, muito comum. Pelo menos aqui nessa Mas eu plataforma. não acho que é uma boa métrica. Eu não acho que é uma boa métrica, sabe? Porque assim, o que eu tenho é que eu tenho notado esse movimento no mundo, assim. Então, eu tô vendo, por exemplo, assim, eu vejo pessoas. Mesmo no movimento político, o catolicismo tá ganhando muito espaço nos Estados Unidos, que é um lugar onde o catolicismo não era tão forte assim. Obviamente, ele era forte, tá? Não tô dizendo que ele não era forte, porque, obviamente, é uma religião extremamente forte lá ainda. Só que tem ganhado um reforço maior justamente por conta Já ah, é nos Estados Unidos, dessa né? volta, né? Oi? Hoje o catolicismo já é a maior religião dos Estados Unidos. Eu não Esse, sei te esse, dizer 100% de certeza. é sim, é sim. O que acontece muito é isso. Agora, o nosso trabalho, aí estou falando aqui enquanto uma pessoa católica que defende a fé católica, né? Enfim, é de fato tentar trazer essas pessoas para a verdadeira igreja, né?
aqueles que decidem ser religiosos, né, que eles possam encontrar a verdade, seguir de verdade a igreja que Cristo deixou. Isso a gente tem feito. Isso é uma coisa que o Papa Francisco foi um exemplo muito grande para todos nós, né? O Papa Francisco, ele ia em qualquer lugar, ele era benquisto em qualquer lugar. Você não tem ninguém que não queria o Papa Francisco por perto, né? E essa simplicidade que ele assumiu, ele... Fora a extrema-direita odiava ele. Mas aí é aquele negócio, né, cara? Vai ter idiota no mundo de qualquer jeito, né? Eu não sou de esquerda, não sou de direita, entendeu? Não olho a igreja com esses olhos. A igreja não deve ter esses olhos politizados e muito menos de antagonismo, né? Ninguém é mais ou menos católico porque tem um pensamento econômico diferente. Não é isso o caso. Sabe que eu tô dando uma olhada aqui até nos comentários. Eu acabei de postar um vídeo falando sobre esse assunto mesmo, né? Eu quis fazer um vídeo hoje de manhã ainda, logo que eu acordei ali, e gravei e já mandei lá. E os comentários estão muito interessantes, assim, porque eu achei que ia ser muito mais gente puta da cara xingando ele, como é de se esperar nas redes sociais, que a gente tem muito mais engajamento com ódio do que com positivos. Então mas muita gente falando que, ó, foi o padre que ajudou na minha conversão, uma figura política, eu que não sou cristão tinha um enorme respeito, o mundo vai ser tomado pelos evangélicos, católicos atacando Francisco é algo sombrio. Então é muito interessante ver que as pessoas realmente, assim, tipo, como um todo, assim, eu tinha essa leitura de que as pessoas detestavam muito mais ele do que gostavam, né, mas ainda tem esse grupo que odeia muito, né. Porque, como eu falei no início, né, essa gente pensava o quê? Que deveria vir um camarada aí que declararia uma guerra ao mundo muçulmano e vamos lá tomar a Cidade Santa de novo. Era isso aí que a galera esperava. E esse próximo conclave, não tenha dúvida, essa galera vai estar esperando a mesma coisa. Aí se aquele que foi eleito agora não agradar, eles vão continuar da mesma forma. Todo conclave, todo papa eleito, assim como todo concílio, né, tem os seus opositores ali. Sim. Gente que não sabe perder, vamos colocar assim, né? Não é o que eu quero, então não serve. Não deixa de ser uma organização política, né? Não deixa de ser uma organização política. Não deixa, isso não deixa. Mas a igreja, ela não deve ser... O seu interno, né? Não é o objetivo da igreja ser assim, né? O Papa é um cara com muito poder, cara. Pois é. É muito diferente de um presidente da república, né? É um cara que tá com poder no mundo inteiro. E uma parada assim, ó, sobre ele ser o arauto do anticristo, que seria o Macron. Isso é bobagem, cara. Isso é coisa de evangélico. Tu jura? Tu jura que é bobagem? Tu jura? Pelo amor de Deus. Caralho, eu lembro quando, acho que foi 2020 ali, que começou a estourar as teorias de conspiração, tinha um maluco que eu assistia, e os vídeos dele era tipo assim, eles tinham 35 vídeos, assim, era o Macron com cara de diabo, e o Papa Francisco do lado dele lá, que agora o Papa vai apresentar o anticristo, agora o Papa vai visitar o Macron e vai apresentar o anticristo. Não tinha um que estavam falando que o João Paulo II ia levantar do túmulo, pô? Que estava previsto. Sério isso? Ai, meu Deus, a galera viaja muito, cara. A galera viaja gente muito. Acreditando com todas as forças. Pô. É complicadíssimo. Eu acho muito engraçado que os evangélicos não têm absolutamente nada a ver com a católica, mas eles adoram usar o Papa como, tipo, não, o Papa vai fazer tal coisa. O Papa é o anticristo, o Papa vai trazer o anticristo. A católica é o falso profeta. O que acontece é o seguinte, ó. Se a igreja católica acabar, acaba o protestantismo, pô. Não há razão de existir o protestantismo. O protestantismo não existe por causa de Jesus Cristo. Ele existe em função da Igreja Católica. Ele existe em função de ganhar dinheiro, né? A religião protestante é o seguinte: é negar o que o catolicismo afirma e afirmar o que o catolicismo nega. E nesse meio tempo, pegando dinheiro dos mais carentes, entendeu? Dos menos favorecidos. Aí a gente vê o que é aí. Enquanto isso, cara, a gente luta isso aqui, é uma batalha diária aí para tentar mostrar para as pessoas isso, entendeu? Muito, a gente toca muito forte nesse ponto aqui na internet, aqui principalmente nessa plataforma aqui, e bate firme mesmo, bate firme, sem dó.
E eu acho importante que haja, assim, do próximo Papa, esse pé firme, assim, para não ceder para os impulsos bem autoritários que vão começar a surgir aí em todos os países do mundo nos próximos anos, né? Porque a gente está aí prestes a viver de novo uma ascensão da extrema-direita. A gente já está vendo o Trump aí fazendo toda essa pressão e como o J.D. Vance é católico, ele com certeza vai fazer uma pressão em cima do novo Papa, assim como ele fez em cima do Papa Francisco, né? Então, É aquele ponto, né? O Papa, essa é a minha opinião, não estou falando belicamente, tá? Estou falando de influência mesmo, pessoal. Ele vai ter mais poder que o Trump, né? Belicamente, não estou falando de forma bélica, estou falando de influência. O Papa no mundo ele vai conseguir movimentar bilhão de pessoas, né, cara? É sim. bilhão de pessoas. A gente não faz conta do que é bilhão, não consigo imaginar o que é bilhão Não tem como. amontoado, né? Então, dependendo da linha que ele seguir, né? Eu acho que é muito mais fácil que essa galera tente se adequar, porque, inclusive, nos Estados Unidos, a gente acabou de falar, o catolicismo tem crescido de uma forma exponencial, né? Inclusive, por exemplo, a Inglaterra agora, essa geração Z, a Inglaterra protestante, né, anglicana, a geração G já tem já tem dois católicos para cada anglicano, ou seja, o futuro da Inglaterra dos cristãos ingleses vai ser católico, né? Nós temos a África se convertendo de forma vertiginosa também, crescimento Eu muito. acho que se houver a possibilidade, por exemplo, assim, eles forem eleger um Papa africano, que eu acho difícil também, mas se acontecer, vai ser um golpe bem forte para os evangélicos, né, lá, porque ainda é muito forte o protestantismo na África, né, com todas essas missões que eles criaram lá. Não seria uma surpresa o cardeal Farrar ser eleito, não, tá? Na minha opinião. Não, não seria uma surpresa, mas a gente não sabe, né? A gente nunca sabe. Quem a gente acha que vai ser, nunca é, né? Então, a gente tem que esperar. Paulo Cogos, né, então, vamos lá. É Paulo Cogos na cabeça no conclave. Bora, galera. Bora dar-lhe no Coguinhos. Vocês gostam do Paulo Cogos porque ele é facinho pros ateus bater, né, mesmo? Porque ele pelo amor de Deus, ele é muito fraco nos embates, mano. Você é louco. Não, é só de zoeira mesmo, porque não tem como, ele é muito insuportável. Assim, nem pra católico ele é coerente, tá ligado? Ele é muito fora da casinha, não tem Ele é como. muito feio. Qual seria o nome de santo que tu acha que o próximo Papa, se fosse o Paulo Cogos, assumiria? Borgia? Se fosse o Paulo Cogos, É. não sei, cara. Não sei. Ô, Pinags, o conclave pode durar um dia, pode durar a primeira votação, como pode durar anos, cara. Tem que alcançar lá os dois terços, entendeu? Não tem uma Ia ser doido se demorasse anos, mas acho que vai ser rapidinho. Acho que no máximo uma semana eles estão resolvidos com isso aí. É o que a gente sempre espera, né? É o que a gente sempre espera. Mas é como a gente colocou, né? São 2 terços, né? Não é uma votação simples de alcançar, não. Tem que ter um consenso bem firmado para que seja rápido. Mas eles não têm essa vontade de que seja rápido, não. Eles têm E a uma vontade coisa que eu tava seja pensando aqui, como é que tu vê, assim, o futuro da Igreja Católica no Brasil, assim? Porque qual é o cenário do Brasil em relação ao catolicismo, assim, em relação a, enfim, lideranças que estão surgindo aí? Eu acho que a gente tende a recuperar como é que fala? O protagonismo, né? Eu acho que as pessoas cada vez mais têm enxergado o que é esse evangelicalismo, principalmente neopentecostal. Você vai reparar também aí, Luiz, é um crescimento do catolicismo ortodoxo no Brasil, tá? Em função dessa propaganda anti-romana, muitos não aderem ao catolicismo romano, mas aderem ao catolicismo ortodoxo, tá? Não deixam de ser católicos, né? Eles buscam o catolicismo da mesma forma. Então há um aumento, principalmente nos jovens, nessa busca também. Eu acho que a gente tende, eu acho que o próximo censo aí... Hello, Motto. O próximo censo aí a gente vai ver um aumento, tanto uma diminuição no evangelicalismo, um aumento do ateísmo
e o catolicismo se firmando também, tendo um aumento também. Pois então, eu acho que o aumento do ateísmo, agnosticismo e sem religião não vai ser tão expressivo assim, tá? Eu acho que vai manter dentro da média que estava sendo, de 2% mais ou menos. A gente deve chegar a 10% agora, talvez 12%, mas eu não acho que vai passar muito disso, não. Mas eu acho que nós vamos ver um grande crescimento evangélico, tá? Porque a tendência da curva dele era crescer mais, era ser mais... Tava cada vez crescendo mais, né? Mas ela vai ter atingido um teto. Só que a gente vai estar vendo esse teto como o ápice deles agora. Então a gente a leitura que pode ser feita é que os evangélicos continuaram crescendo. Mas eu acho que esse é o ponto que eles vão chegar no máximo. Mas eu acho que eles ainda não vão encostar no catolicismo, né? Eu acho que ainda falta muito para encostar no catolicismo e ainda acho que o Brasil é majoritariamente católico, como o rapaz falou ali antes, que majoritariamente católico, e principalmente nos rincões, né? Na parte mais rural, mais afastada, assim, dos grandes centros. Há de se considerar uma variável que não existia tão forte no último censo, que é exatamente o que acontece hoje, né, na internet. Essa variável do catolicismo na internet não existia ali no 2010, 2020, entendeu? Ela existia, sim, mas não tão forte. Os católicos resolveram abrir a boca, vamos colocar assim, na internet. E aí as pessoas têm conhecido cada vez mais o que de fato é o catolicismo, né? Então essa variável não existia para o último censo, é por isso que eu estou trazendo essa expectativa. Eu acho que o próximo censo ele vai nos surpreender desta forma, porque as pessoas passam a reconhecer mais esse neopentecostalismo, esse evangelicalismo, abandonam ele para a não crença, vamos colocar assim, que aí você soma, né, os agnósticos, os ateus, né, apesar dos agnósticos ter uma diferença com relação a isso, e um aumento do catolicismo, porque aqueles que buscam uma religião, eles não vão aderir ao neopentecostalismo, não serão mais eles não serão mais evangélicos, eles irão buscar o catolicismo, porque não faria sentido estar fora depois que se conhece, né? Porque o acesso à informação chegou muito para essas pessoas que desejam ser religiosas, né? E esse é o grande ponto. Marcos, obrigado pela participação. Vou te descer agora então para botar mais alguém em seguidinha ali, mas obrigado aí pelos esclarecimentos também. Boa conversa. Valeu, Mizar. Boa tarde aí, Deus te abençoe. Abraço. Gente, vai deixando like aí, vai deixando os diamantes aí. Ah, tu tá aqui, ô merda. Tava ia lá te procurar agora. Sem vergonha. O que tu fez? O que tu aprontou? Vem dar um oi pra pessoal, vem dar um oi pras pessoas. Ó quem veio, gente. Ó quem veio. Tá fedendo. O que tu tava fazendo lá fora? Não tava cavando, né? Não tava cavando. Aqui, ó. O Luffy, como é um bolsonarista, ele ficou muito feliz com a morte do Francisco. Eu tô tentando dizer pra ele, olha, Luffy, não é assim, tá? Não é assim, tu tem que ter... Aí ele entendeu, ele disse, não, realmente, o Papa Francisco foi uma boa pessoa, pai, é verdade. Sim, já se arrependeu de ter falado isso. Se arrependeu. Mesmo sendo bolsonarista, ele se arrependeu. Dá oi pras pessoas. Mostra a gravatinha pras pessoas. Ó a gravatinha. Gravatinha do Mickey. Ele tem uma gravatinha do Mickey, né? Tem uma gravatinha do Mickey. Todo queridão, ele. É bom nome, né?